E aí galera, tudo bem? A gente tá aqui hoje para baixar o Oyama, certo? O Oyama que é basicamente um ecossistema já inteiro, né, de modelos open source de LLMs. Então, basicamente aqui você vai ter tanto um pequeno sisteminha de chat, como também, principalmente, os modelos que são open source, né, que são código aberto, você pode baixar e utilizar localmente, né, rodar localmente no seu computador. O Oyama ele é muito conhecido por isso. Aqui estão algumas ferramentas que hoje funcionam junto com o Olhama, então vocês podem ver que tem muita coisa que funciona. O N8N já pode ter integração diretamente com o Olhama, LangChain também, Gamma Index. Então são ferramentas que são bem conhecidas e tem muito mais ferramentas, né? Você clicar aqui em ver mais, você vai ser encaminhado para o GitHub dele, onde lista todas as ferramentas que já tem formas de se conectar com o Olhama, para que você possa rodar localmente o seu modelo, né? Então aqui na primeira página o que eu vou fazer aqui é clicar em download, certo? Eu já tinha anteriormente o Olhama, então talvez fique aqui como, né, a versão 1 que eu estou baixando. Em 10 minutos aqui mais ou menos finaliza, minha internet está um pouquinho ruim. Mas eu acabei de desinstalar o meu Olhama e os modelos que eu tinha antes, aqui localmente, né? Pra gente fazer essa instalação, certo? E testar como que fica o Olhama localmente, né? Preparar ele para a gente poder utilizar ele localmente em outros projetos, certo? Então vou fazer aqui uma pequena pausa e retornar com esse vídeo quando tiver finalizado aqui esse download. O download finalizou, certo? Então eu vou executar aqui, vou instalar o Olhama. É, Deixa eu ver aqui a instalação. O que eu quero para essa instalação aqui é que o Olhama ele fique vinculado, né, ao path do meu Windows. Então eu quero poder fazer comandos no prompt de comando com o Olhama, certo? Deixa eu puxar aqui o instalador. Aqui eu vou dar install. Vamos deixar ele instalar aqui. Se demorar um pouquinho também eu vou pausar o vídeo novamente. Depois a gente vai apenas escolher nossos modelos e baixar os modelos, certo? Através do prompt de comando. Eu vou pausar aqui novamente e quando finalizar aqui a extração dos arquivos e também a instalação, né? Eu retorno, certo? Se tiver alguma opção também para a gente selecionar aqui, eu retorno para informar. Aquela instalação finalizou, certo? Depois de extrair os arquivos e instalar, ele já abriu aqui para mim uma interface do Olhama aqui no Windows, certo? Então aqui eu poderia mandar uma mensagem por Llama, escolher aqui um dos chats, né, um dos modelos que a gente pode utilizar, né, e esses modelos eu posso baixar aqui para ter eles, né, localmente no meu computador, então eles podem rodar localmente no meu computador. Eu nunca explorei muito aqui a interface do Llama, tem aqui algumas configurações, novo chat, deve guardar então o histórico aqui embaixo, bem semelhante ao chat GPT, mas realmente uma coisa que eu foco bastante é em utilizar o Llama Serve, né, o comando para transformar o Olhama em um pequeno servidor, uma API de geração de texto, né? Para a gente poder utilizar dentro da nossa aplicação. Então é mais ou menos nisso que eu vou focar, certo? Eu vou abrir aqui o nosso CMD, vou puxar ele aqui para o lado e vou ver se eu tenho já aqui acesso ao Olhama. Então ele me retornou aqui, eu não tenho nenhum modelo, né? Nenhum nome, nenhum ID de modelo, porque a gente não baixou ainda. Então agora o que eu vou fazer é aqui no site do Olhama, vim em Models. E aqui eu poderia procurar, né, o modelo que for funcionar melhor de acordo com o que eu preciso para o meu projeto. Então, se o meu projeto ele for ser ou não comercial, teria que olhar também qual modelo permite ser utilizado comercialmente. Teria que olhar aqui também qual que é a especificidade do modelo, né, se ele é para codificação, se ele é para tradução. Então, é aqui que eu consigo ver esses modelos que estão disponíveis, né, para ser executado localmente, né? Eu vou aqui em busca do Queen 2.5, acho que é assim que chama. 2.5, isso aqui mesmo. Eu acho que a versão que eu utilizava era a versão 1.5b. Deixa eu só conferir aqui se essa já era a opção que eu utilizava. Isso mesmo. Queen 2.5, 1.5b, né? Então essa aqui é a versão que eu utilizava.
o que é que a gente vai fazer aqui para poder executar esse modelo, certo? A gente vai abrir o nosso CMD aqui. A gente vai dizer aqui, olhama o Queen 2.5, 2.1.5b. Aqui ele vai se conectar com o Oyama e vai baixar os pesos desse modelo. Então aqui agora eu já estou baixando esse modelo para eu conseguir utilizar ele e executar ele localmente, né? E aí, posteriormente, a gente vai dar o comando de serve, né? De executar como um servidor e vamos utilizar esse modelo dentro de outras aplicações, certo? Então vou pausar aqui novamente, 4 minutinhos eu estou de volta. Tá faltando um minutinho aqui para terminar de baixar o nosso modelo, né? E aí eu queria nesse meio tempo dar uma olhadinha aqui na documentação para a gente ver como que a gente vai fazer a request, né, localmente para esse servidor, né, que vai rodar aqui para a gente do Olhama no nosso próprio computador, certo? Então aqui na documentação eu estou interessado diretamente na parte da API, certo? Então vindo aqui na API vai mostrar, né, que a base URL, por exemplo, é o localhost barra API, certo? Então tem essa porta aqui que é a 11.434, que é padrão deles utilizarem já no seu computador. E eu estou diretamente interessado só na parte de gerar uma resposta. Então aqui a gente tem endpoints específicos para chat, né, para poder lhe ajudar a organizar entre o que, que o modelo falou e o que, que o usuário falou, mas eu estou necessariamente interessado agora só nessa parte de gerar realmente uma resposta, certo? Então o que eu vou fazer aqui é abrir meu VS Code, vou abrir aqui um arquivo em branco, a gente vai ver se a gente consegue só com requests fazer uma requisição aqui. A gente já tem um projeto aberto. Vamos abrir aqui o projeto. Teste, teste, teste. Um genérico de teste. Então o que, é que eu vou fazer? Vou criar um arquivo, nosso main.py. A ideia é bem simples, utilizar requests para fazer uma requisição diretamente na API lá do Olhama, certo? Então, o que, que a gente precisa? Vamos ver aqui na documentação o que, que a gente precisa. A gente precisa desse endpoint, essa URL aqui, ó. Preciso passar string como falso. Tá aqui string. É um campo que a gente tem que passar como falso. Porque se ele for true, ele vai aparecer a mensagem aos poucos, completando, como o ChatGPT faz, né? E o modelo, a gente tem que passar o modelo que a gente acabou de baixar, né? E o nosso prompt vai ser a nossa pergunta. Então, acho que basicamente vai ser isso que a gente vai precisar aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui, botar para um payload. E aí aqui a gente coloca string false. Aí agora eu tenho que lembrar como é que eu faço a request. Deixa eu ver se tem aqui. Atração, API. Python. Eu acho que o que vai ter aqui vai ser utilizando a biblioteca deles. Eu queria evitar isso por enquanto, eu queria só fazer uma request mesmo. Isso talvez seja mais simples. Só ver se nosso modelo terminou de baixar, terminou de baixar. Pronto, agora aqui eu consigo ver qual é o nome do meu modelo, ó. O ID dele aqui, acredito que seja local, o tamanho dele, né, na minha máquina.
e quando que ele foi baixado, né, ou atualizado aqui, certo para mim? Então, se eu tivesse vários modelos, ele listaria aqui quais eu tenho disponíveis, né? É até interessante depois vocês explorarem um pouco os modelos, certo? Para a gente poder utilizar eles aqui. Agora a gente tem que testar e subir a API, né? Eu acho que o comando olhama serve já coloca a API local para funcionar, mas eu vou ter que dar uma lida aqui rapidinho. Só um minutinho. Eu dei uma lida por aqui, pelo que eu entendi, ele já deve estar rodando certo local. Então a gente vai só fazer realmente nossa request e descobrir se realmente está rodando. Aqui a gente vai passar o URL, que é o nosso URL, e é, JSON, né, que vai ser o nosso payload. Como eu não parei para ler realmente a documentação, não sei qual é o formato que vem a nossa resposta, certo? Então vou dar print na resposta inteira e com base na resposta a gente vê como a gente poderia ter melhorado para ver realmente só a mensagem, né? Provavelmente vai ter metadados que é quantidade de palavras geradas e coisas do tipo. Vamos testar primeiro só. Ah, droga. Tinha que ter trocado o modelo. 5B. É... Liste 5 projetos para fazer com LLMs locais. E aqui também eu obtive um erro porque eu não tenho o pacote Olhama instalado. Aliás, requests, né? Instalado aqui no meu ambiente padrão, né? Eu tinha que ter criado um ambiente virtual aqui para a gente poder utilizar, mas vamos deixar assim mesmo e seguir o bairro. Vou só ver se vai demorar para baixar esse pacote e eu volto. Não, já baixou. Durante o tempo de eu parar. Então vamos executar e ver se deu tudo certo. Não estou usando meu ambiente, provavelmente. Eu acho que aqui eu consigo fazer. Vai. Esse tempo aqui demora, provavelmente ele buscando informação local, né, na LLM. Então, a gente poderia ter deixado o string se a gente quisesse ver, e ele só retornou a resposta 200.json. Como é que eu vou definir isso aqui? Precisar conferir como é que a gente vai ver o conteúdo, né? Porque ele deu a resposta 200 pra gente, de que funcionou, né, o nosso código, mas a gente teria que abrir aqui essa resposta para poder ver o conteúdo. Só um minutinho, eu descubro já. Só executando o print como JSON, né, para ele decodificar aqui, mostrar para ele o JSON, ele já retornou aqui para mim, completo, né? Então ele retornou aqui o modelo, quando que foi feita a requisição, né, quando que foi criado, no created at, a response aqui, ó, como que a gente pediu, e tem mais alguns metadados aqui, né, que eu utilizo. Então, se eu pegasse só apenas o conteúdo, aliás, fazer assim, content, né, que é o que está aqui no conteúdo, ó, response, na verdade. Ele já deve retornar para a gente só a resposta certinha. Vou executar aqui novamente. E se for isso, a gente finaliza por aqui esse vídeo, só com essa parte realmente de como baixar o Olhama, como baixar o modelo e como fazer a request, né, para o seu localhost aí local. Então, aqui esse modelo, né, que a gente baixou, o Queen,
2.5 de 1.5 milhão de parâmetros, ele está rodando já na minha máquina. O ponto response ele não funcionou. Talvez eu tenha que primeiro codificar assim. Deixa a resposta. Eu gravei aqui sem muito roteiro, né? Acho que deu para perceber. A gente teve alguns errinhos. Dei uma lida na documentação. Eu achei o campo aqui, né? Enquanto estava respondendo se o JSON ia funcionar ou não. Eu achei o campo content também aqui na documentação, ó, na parte de generate, que eu achei o endpoint API barra generate. Eu achei aqui também que teria o campo content response, né, na verdade, que traria para a gente a resposta do modelo. Então, o correto é a gente parar, né, para dar uma estudadinha no que a gente vai fazer da aplicação, né? Inclusive, ainda está dando erro aqui para mim esse. Deixa eu só conferir certinho como que deveria ser aqui. DT, Object Result Attribute Response. A única diferença que tem que ter aqui é porque o meu texto resposta ele tem que estar com response aqui, né? Sendo chamado pela chave, né? Por se tratar não de um JSON mas de um dicionário, né? Então eu não me atentei, acabou que a gente passou mais um pouquinho do que deveria, né? Testando isso aqui. Mas eu acho que ficou o que eu queria passar com o vídeo. Basicamente como instalar o Olhama, como baixar seus modelos, vocês têm que explorar qual modelo funciona melhor e como fazer uma requisição, né, para a sua API local. Então aqui está rodando essa API já no meu localhost, na porta 11.434, né, e eu já tenho esse endpoint aqui, generate, da biblioteca, que eu passo meu modelo, meu prompt, o string deixei como zero, como falso, porque eu não quero que ele fique atualizando aos poucos, né, senão eu teria que fazer um loop para poder ficar exibindo aos poucos também o texto quando fosse gerado. Mas aqui eu já consigo pegar aqui a resposta ó, da LLM, né? Então aqui em cima tem toda a resposta que vem com os metadados e aqui embaixo apenas as ideias, né, do que ele gerou. Então, quais seriam os projetos que ele ia fazer com o Olhama local, né? Blog, revista, tutoriais, mídias sociais automatizadas, assistente digital e consultoria de negócios. Então, esse é o primeiro vídeo para introduzir esse conceito do Olhama. Indico a vocês que, claro, explorem mais aqui, explorem os modelos, certo? Tem muito modelo aqui que é legal, é bacana de testar. A gente tem aqui os DeepSeeks, inclusive o R1, né, que saiu com Reasoning, então foi bem famoso quando saiu. A gente tem aqui também os mais recentes do GPT, que saiu o GPT-OS, né, que é bem potente também. É só tomar atenção, né, para as configurações do seu computador, porque isso aqui está rodando localmente no seu computador. Então eu tenho aqui um Ryzen 7 com 16 GB de RAM e eu estou rodando aqui esse Llama de 2.5 bilhões de parâmetros, de 1.5 bilhão de parâmetro, e eu já sinto que pesa um pouco para o meu computador. Não que pese muito, mas que se eu quiser gerar em sequência várias respostas, né, se eu pegasse um modelo um pouco maior, provavelmente eu ia sentir bem mais um gargalo, né? Então tem que conferir também esse trade-off aí de... Inclusive eu posso fazer o teste aqui, abrindo rapidinho para vocês, né? Já que a gente já estendeu o vídeo para bem mais de 10 minutos, 15 minutos. Do quanto está sendo consumido aqui da minha memória, certo? Inclusive está bem alto o uso aqui. Mas é bom que a gente testa vida real, né? Então, deixa eu executar aqui de novo. O modelo aqui está puxando quase 1 GB aqui de RAM, né? Para executar esse prompt, que é um prompt simples. Modelo de 1.5 milhão de parâmetros, sem reasoning. Ele sozinho está aqui puxando bastante do computador, né? Por alguns segundos aqui para gerar a resposta.
Então tem que ter isso em mente também quando for executar e quando for procurar o seu modelo, certo? Tem modelos que são mais leves do que esse, do que eu estou utilizando, e tem também modelos bem mais potentes, né? Tudo vai depender do que você tem aí na sua máquina, né? Aqui no meu caso também eu não tenho GPU, então esse é outro ponto de atenção. Mas é isso, para introduzir realmente o conceito, explorem um pouco também a API aqui, a documentação, e nos próximos projetos a gente vai utilizar o Olhama já como o nosso LLM, né, padrão para os testes. Quando a gente for passar a aplicação para uma coisa mais real, a gente pode ir atrás de outras APIs. Tudo bem? Então eu fico por aqui. Se esse vídeo lhe ajudou, né, apesar de ter ficado um pouco longo e apesar dos erros, não tem roteiro, deixa um like aqui, deixa um comentário do que você gostaria de aprender e a gente se vê aí no próximo vídeo.